Olá, vamos então para a questão de número 4 da prova E3 do vestibular de 2019. Nessa questão é dada um trecho para que a gente possa ler e responder aos itens abaixo. O enunciado fala o seguinte: em relação à frase "uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se na sua alma", até aí, limpa e clara. O item A faz a seguinte afirmação: em limpa e clara. Esse "e", entre as duas palavras, é uma conjunção coordenativa aditiva? Sim, professor. Então, o item correto é o item A? É. Mas por que é o item A? Porque uma conjunção coordenativa, o que ela faz? Estabelece a relação entre duas palavras, duas orações. Para ela ser aditiva, o que ela faz? Estabelece uma relação de soma de significados. Entenderam? Ou seja, a soma não é apenas de palavras, mas a soma é, antes de tudo, de significado. Existe uma relação de afinidade entre essas duas palavras, o significado dessas duas palavras. Vejamos então o item B. O item B fala: as palavras limpa e clara são complementos do verbo formar? Não. Por quê? Vejamos. O que é que se formava? Formava-se o nascente má vontade contra os outros homens. Quer dizer, professor, que a palavra, o verbo formar-se, aí, neste sentido, não tem um complemento verbal? Não. O que temos depois é um adjunto adverbial de local. Formava-se onde? Aí vem a indicação de local, na sua alma. Ou seja, o item B está errado. C. Morfologicamente, nascente é uma palavra primitiva? O que é que nós temos então? A palavra nascente não é primitiva, mas sim derivada. Professor, o que é uma palavra primitiva? É uma palavra que não passou por nenhum processo de formação de palavra. Por exemplo, quando nós temos a palavra dente, ela está, digamos, na sua forma mais simples. Quando eu transformo em dentista, dentição, ela passa da sua forma primitiva para a sua forma derivada. A palavra, então, nascente é uma palavra primitiva? Não, é uma palavra derivada. Derivada de nascer, mais a terminação NTE, como de nascer, nascente, estudar, estudante. Item D, na sua alma. Na sua alma é objeto direto? Acabei de falar. Formava-se. Formava-se onde? Formava-se na sua alma. Ou seja, na sua alma não é objeto direto. Ou seja, não complementa o verbo, mas complementa a ideia de toda a oração. Ou seja, onde se formava aquela nascente má vontade? Na sua alma. Indo então para o item E, nós temos uma nascente. É o sujeito da frase? Vejamos então. A primeira pergunta é: o que é que se formava? Uma nascente má vontade. Professor, quer dizer que o sujeito é nascente? Não diretamente. O sujeito de formava-se é má vontade. O que vem antes e depois de má vontade são adjuntos adnominais, ou seja, palavras que complementam, restringem, modificam, especificam a palavra a qual eles se referem. No caso, má vontade. Ou seja, uma má vontade, uma nascente má vontade. Má vontade contra o quê? Aí nós temos um complemento nominal. Não é assim? Má vontade contra alguém, contra os outros homens. Então, o item correto é o item A. Então, nesta aula nós vimos classificação
gramatical de algumas palavras. Desejo muito boa sorte e até nosso próximo encontro.